Neste vídeo você vai aprender a fazer mais de 100 takes diferentes com drones, desde movimentos iniciantes a avançados. Eu criei esse vídeo com uma biblioteca de movimentos de drone que você pode utilizar enquanto estiver voando. Agora esse vídeo vai ser um pouco diferente dos outros tutoriais que eu normalmente faço por aqui, porque dessa vez eu não vou fornecer apenas 100 movimentos específicos, eu vou abordar diversos fatores que vão mudar totalmente o sentido do seu voo e vai mudar totalmente o resultado final daquele take. Então vamos lá, eu dividi esse vídeo em 3 partes. A primeira vai abordar justamente as 5 variáveis que vão mudar totalmente os takes de drone que você está fazendo. O segundo que vai passar por alguns tipos comuns de takes que você pode estar utilizando com seu drone. E o terceiro é justamente as bibliotecas de movimentos com drone, que vão variar com movimentos detalhados desde básicos até avançados. Agora quando chegamos à seção 3 da biblioteca de movimentos de drone, eu vou mostrar para vocês no controle como você pode fazer cada um desses movimentos para que você possa sair desse vídeo agora mesmo e já colocar em prática. Mas antes de iniciar, vamos aqui a algumas observações. Primeiramente, o modelo de drone que você utiliza não importa. Cada drone tem seus benefícios, mas a maioria desses takes podem ser feitos para qualquer drone. 2. Além dos movimentos, é essencial que você utilize as melhores configurações de ISO, abertura de lente, velocidade do obturador e filtros ND para que você consiga os melhores resultados em seus takes. E o terceiro ponto é que a sua história vai ditar tudo o que você precisa fazer com o seu drone. Você realmente tem que pensar sobre o que está acontecendo com o seu objeto de interesse, com a cena que você está filmando, e aí depois você pensa justamente no take de drone que vai te ajudar a contar melhor essa história. Eu gosto de primeiro pensar na história, no meu objetivo daquele voo, e aí depois eu foco justamente nas imagens, para que assim você consiga encontrar a melhor maneira de contar a sua história, em vez de apenas você simplesmente voar o drone e começar a voar de forma mais aleatória, né? Então vamos lá, seção 1, as 5 maneiras de mudar o seu take. Começando aqui, nós vamos falar dos 5 fatores, começando pela altura. Então, o número 1 é a altura. Quanto mais alto estiver seu drone, totalmente vai estar diferente o seu take. Na maioria dos drones, você pode apontar o gimbal um pouco para cima, o que significa que você vai ter uma flexibilidade um pouco diferente na hora de você estar fazendo seus takes. Ele também pode estar um pouco mais para baixo do seu objeto e ele também pode estar ali no mesmo nível do seu objeto. Então a maneira que você está com o drone em relação ao seu objeto, ou seja, a altura, se você está muito mais alto, se você está no mesmo nível, se você está mais baixo com o gimbal apontando para cima, isso vai ditar totalmente como vai ser essa cena. Cada uma delas vai ter um take e um sentimento diferente. Então o primeiro ponto é justamente a altura e o ângulo que o gimbal ele vai estar em relação ao seu objeto de interesse. Pois dessa forma vai resultar em diferentes takes baseado apenas em uma única característica. O segundo fator é justamente a velocidade. O quão rápido está indo o seu drone. Em alguns produtos da DJI você vai ver 3 modos. Por exemplo aqui, estou com o controle do DJI Mini 3, o DJI RC, e aqui vocês vão ver que tem o seguinte, esse controle ele tem 3 características aqui, tem o modo normal, cinemático e o Sport. E dependendo do modo que você esteja utilizando, isso vai fazer toda a diferença. No modo cinemático, você já está falando de takes bem mais tranquilos, um modo mais cênico, onde você vai estar dando mais atenção aos detalhes ali daquela cena. É muito bom para ser um take de você estabelecer aquele local. Enquanto que você está utilizando o modo Sport, ele desliga todos os sensores, vai com toda a velocidade dos motores, então você vai dar aquele ar de velocidade, de energia ao take, então ele vai se tornar uma coisa um pouco mais viva. Então tudo vai depender da maneira que você está querendo passar o sentimento daquele take, daquele vídeo que você está fazendo com o drone. E claro, nós temos também o modo normal, que ele vai ser um meio termo, nem muito devagar, nem muito rápido, aonde você vai assim controlar o quão cinemático e mais suave você quer fazer um voo ou você quer fazer algo mais agressivo. Então a velocidade é justamente o segundo fator que vai estar sendo responsável por afetar, por induzir o resultado final do seu take, né? Agora o terceiro fator é justamente a distância. Quão longe você está do objeto de interesse ou da sua cena. Isso vai trazer um impacto muito grande. Se você estiver bem na cara do seu objeto, a audiência vai se concentrar justamente apenas naquele ponto. Agora, se você estiver mais longe, você não vai estar focando apenas no objeto, mas também em todo o background que está ali atrás
do seu objeto de interesse. Ou seja, você está focando ali num carro bem de perto, você vai estar focando nas pessoas que estão ali dentro do carro, no movimento que está acontecendo ali. Enquanto você pegar e filmar o mesmo carro, porém com todo o cenário que está ali ao redor, você vai estar focando justamente, esse é um carro que está focando aqui nesse ambiente aqui inteiro. Então isso tudo muda a mensagem que você está fazendo, que você está passando ali para sua audiência, né? Então a distância é o terceiro fator que muda totalmente os takes. O quarto, esse quarto ele é justamente ligado ao primeiro, que é justamente o ângulo do gimbal. Você nem sempre precisa estar voando com o gimbal apontando diretamente para frente, porque você também pode estar com ele apontando para baixo, para cima, apontando diretamente para o chão, e aí você vai ter aquele famoso ângulo que é o bird's eye, que é a visão justamente de pássaro, que o pessoal chama, que é bem diferente. Isso também vai ser um grande fator. Ele está aqui como um fator separado porque independente da altura, você também está mudando o ângulo do gimbal. Então são dois fatores diferentes que também podem estar afetando o take final que você está tentando fazer e passa também a mudar a mensagem final que você está passando com o vídeo com o seu drone. E o quinto fator aqui é justamente a distância focal da lente do drone. Se você for olhar, a maioria dos drones, hoje, eles só tem uma câmera. Porém, alguns drones mais recentes, como por exemplo o Air 3, o Mavic 3 Pro, ou então você está utilizando um Inspire, que já são drones mais avançados, eles já contam com drones com lentes que tem uma compressão maior, que tem uma milimetria maior, como por exemplo o Air 3 ele tem um zoom de 3 vezes, que é equivalente a 70mm full frame, enquanto que o Mavic 3 Pro, além dele ter o zoom de 3 vezes, ele também tem um de 7 vezes, que é mais ou menos ali 160mm. Então quando você pega um take com a lente normal, a lente padrão, e você muda para um take de 3 vezes, de 7 vezes, ele muda totalmente a imagem final que você está gerando ali, porque ele muda totalmente a compressão daquele plano. Você vai dar muito mais foco em detalhes daquela paisagem completa que está ali. Então isso é justamente um dos grandes fatores. Esse caso específico, ele vai depender sim do modelo de drone. E caso você queira fazer isso com drones mais simples, né, mais de entrada, você também pode fazer, porém você vai estar utilizando o zoom digital. O zoom digital, qual é o problema dele? Você vai estar perdendo qualidade de imagem. Mas você pode sim filmar com a câmera principal, dar um zoom de 2 vezes e você vai simular justamente essa compressão maior na sua cena. Então esses são os 5 fatores que você vai querer pensar muito quando você estiver filmando. E mesmo que você esteja voando e tentando fazer apenas 5 takes diferentes, se você usar esses fatores que eu acabei de falar, com 5 movimentos você vai conseguir criar mais de 40, 50 takes diferentes. Porque para cada um desses, você vai conseguir criar um estilo totalmente de movimento, mudando essas características. E agora aqui nós vamos para a seção 2. Nós vamos falar dos takes mais comuns de drone, que são as coletâneas maiores de takes, que eles se classificam normalmente nesses tipos que eu vou estar passando aqui para vocês. Quais são os tipos de tomada diferentes que você pode utilizar com o seu drone? Essas não são as únicas tomadas que vocês podem conseguir, mas elas são as mais comuns que fazemos enquanto estamos voando. A primeira delas é justamente o take de estabelecimento, ou seja, é o take onde você está querendo mostrar um local, ele é um take bem cinemático para você começar uma cena. Isso vai dar à sua audiência justamente uma visão maior do local onde você está filmando, para que você consiga estabelecer isso em uma única cena. Os drones são muito bons para isso porque você simplesmente vai estar ali, se afasta bem da cena e você consegue mostrar o local todo, a amplitude, você consegue colocar ele bem alto no céu longe e assim você consegue mostrar a cena como um todo. Então esse é o primeiro tipo de take. O segundo tipo de take é justamente o take de revelação. O take de revelação, ele é um foco onde você sai de uma cena para um sujeito ou vice-versa. Então, por exemplo, imagine que o drone usa o movimento para revelar alguma coisa. Por exemplo, você pode estar atrás de um objeto e aos poucos, à medida que o drone vai saindo de trás desse objeto, ele revela justamente, por exemplo, uma praia, uma floresta, um ambiente diferente. Ou, por exemplo, ele está justamente atrás de um ambiente e ele consegue revelar um assunto específico, como, por exemplo, um carro, ou um movimento que está acontecendo ali, uma festa, algo parecido. Então é justamente isso, ele é um take de revelação. Ele mostra algo que está escondido e ele serve muito para mostrar, para você estar utilizando na sua narrativa de história, né? Outra maneira de você fazer justamente essa revelação é quando você está recuando com um drone, ou seja, você está com foco em um objeto ali, um sujeito, e você dá aquele zoom out,
ali naquela cena e você mostra a amplitude e a localização justamente de onde está aquele sujeito. Então, assim, é outra maneira de você fazer. E uma outra maneira que você também tem para você estar fazendo essas revelações é quando o drone está realmente parado e o assunto ele simplesmente surge na sua filmagem. Você está ali com um take parado na estrada e de repente aparece um carro, por exemplo. Isso também é um take de revelação. Então existem várias maneiras de você fazer isso, mas o conceito é simplesmente o mesmo. É quando você está filmando e você está revelando alguma coisa, seja um sujeito no seu take, seja um ambiente. Então esse é o take de revelação. E nós temos também o take de tracking, ou seja, o take onde você está seguindo algo, é o take de rastreamento, onde você vai estar pegando o seu drone e você vai estar justamente seguindo um objeto de interesse. Pode ser um carro, pode ser uma pessoa, você pode justamente estar circulando uma pessoa à medida que ela está transitando por uma cena, você pode estar justamente seguindo um carro. E aí existem outros fatores que é justamente na seção, como a gente falou para vocês aqui, que é a velocidade, por exemplo, que isso também vai influenciar no seu take. Você pode estar seguindo o carro com uma velocidade menor, você pode estar seguindo numa direção aqui reta e o carro ele passa por você na mesma direção, só que você está mais devagar. É outra maneira de você fazer isso. Você pode também já justamente estar com o carro e você passa por ele, passa por pessoas, objetos. Então assim, é um outro tipo de take que você pode estar utilizando, que é justamente o take de rastreamento, onde você está pegando muito mais essa sensação de movimento daquela cena. E claro que a velocidade do seu objeto e a velocidade do drone vão influenciar diretamente no resultado final desse tipo de take. E aí o quarto tipo de take é justamente o take atravessando objetos, onde você, por exemplo, tem um gap ali, você tem um espaço que está fechado, mas você tem uma janela ali para passar, e aí você quer deixar um take mais dinâmico. Aí você pode pegar o drone e justamente atravessar naquele espaço menor ali, e você vai ter justamente um take muito mais interessante, um take mais dinâmico, e ele serve para dar uma conexão de locais diferentes. Por exemplo, você pode estar mostrando um take interno dentro de uma casa, onde algumas pessoas estão conversando, e aí você sai justamente para mostrar o ambiente que está ali fora. E aí você pode fazer isso com o drone indo em linha reta, passando por uma janela, por uma porta. Isso é uma maneira de você conectar o interior com o exterior. Então esses aí são os takes de atravessar objetos. E outra maneira simplesmente de você aumentar o dinamismo da sua cena é você estar passando por espaços onde você tem realmente coisas à sua esquerda, à sua direita, em cima, embaixo do drone, onde ele está passando por um caminho pré-determinado, não necessariamente saindo de um espaço interno para externo. Isso é outra variação desse tipo de take. E claro, aqui, como a gente falou, é perto de objetos, você tem que muito se atentar se você está no modo esporte, para você desligar os sensores, senão o drone vai parar no meio do seu take. Então isso aqui vai ser algo que vai influenciar o resultado final. E com certeza você tem que ter a perícia e a experiência de saber como voar nesse tipo de situação, pois a chance de você bater ela é maior do que em outros tipos de filmagem. E agora aqui, claro, vamos finalmente entrar na seção 3, que é a biblioteca de takes, onde eu compilei aqui para vocês uma grande lista de vários tipos de movimento com drone, e a gente dividiu em 3 categorias, porque é para o iniciante, onde você está ali mexendo em apenas uma única direção do controle, o intermediário, onde você está mexendo com 2 direções no seu controle, e aqui nós temos o avançado, onde você está mexendo em 3 ou mais sentidos. Então, definitivamente, você primeiro vai querer, caso você esteja começando agora, aprender a utilizar seu drone em uma única direção, depois você vai aumentando o nível, vai indo para 2, depois 3 ou até 4 direções de uma vez só. Então assim, vamos começar. Para que você consiga os melhores takes cinemáticos com drone, você precisa voar de forma bem suave e garantir que os movimentos sejam contínuos e sem movimentos bruscos, porque assim que você faz uma mudança, você dobra o drone para um lado ou para o outro, você perdeu totalmente aquele take ali. Então ele não é mais usável, ele não tem mais utilidade para que você esteja utilizando em um vídeo, em um projeto profissional. Então normalmente são takes contínuos, cinemáticos, onde você tem o início, meio e fim ali daquele take que você está fazendo. Então a configuração normalmente que eu estou utilizando aqui no controle é a configuração padrão, ou seja, isso é já normalmente como o que vem na caixa com os drones da DJI, onde nós temos que o joystick esquerdo ele vai servir para você controlar a altitude daquele drone, onde você pode subir ou descer na altitude, e você pode também, indo para a esquerda e para a direita, você mudar o sentido que o drone está se movimentando. Já o joystick direito, ele vai mover o drone na direção que você está
pensando, ou seja, você coloca para frente, o drone vai para frente, coloca para trás, ele vai para trás, e para os lados, a mesma coisa. Se você tiver com uma configuração do seu controle de forma diferente, apenas tenha isso em mente quando você estiver assistindo o restante desse vídeo. E mais uma coisa, gente, eu deixei o color grade de todos esses takes aqui, como vocês viram, utilizando os meus LUTs. Então, pensando em vocês, eu fiz aqui um pack de 3 LUTs gratuitos para que vocês estejam utilizando no vídeo de drones de vocês. Claro que vale lembrar, gente, você está utilizando o drone não quer dizer que você colocou o LUT e o take já está pronto. Então você pode estar ali fazendo pequenos ajustes finos para que você melhore o resultado daquele LUT na sua imagem. Então você tem que estar mexendo para ver qual é a melhor forma que o LUT vai se adequar ali para você, pois nenhum LUT é perfeito e você pode simplesmente aplicar e sair. Algumas vezes ele já vai ficar muito bom de cara, mas às vezes você vai precisar fazer alguns ajustes para isso. Então, como eu falei, para quem tiver interesse, eu vou estar deixando o link aqui na descrição de 3 LUTs gratuitos para que vocês utilizem seus takes com drones. E para quem quiser coleções completas, eu também vou estar deixando o link aqui do meu site na descrição para vocês. Ok, sem mais delongas, vamos agora para a biblioteca de takes, né? Primeiro vamos começar com movimentos unidirecionais, ou seja, movimentos de nível iniciante. Esses são os movimentos mais tranquilos que você vai fazer com filmagem com drone e são feitos apenas com uma única direção. E o primeiro de todos é justamente o modo tripé. E adivinhe, gente, assim como o tripé, você vai ficar parado. Tudo que você precisa fazer é voar com o drone até a posição que você tem em mente, deixa o gimbal na altura certa para o seu take e você vai deixar ele parado ali na cena, capturando o sujeito, se movendo pela cena ou capturando ali o movimento do ambiente que você está pensando. Bem simples. Número 2 é justamente o shot inverso. Aqui você vai puxar o drone para baixo com o joystick direito e o seu drone ele vai estar voando para trás. Então se certifique apenas que quando você esteja fazendo isso exista um caminho limpo atrás do drone para que você não vá bater em nada. A maioria dos drones vem com sensores de colisão, mas mesmo assim não vá se confiar apenas em sensores de drone. É bom você sempre ter certeza que o caminho está livre para que seu equipamento não tenha nenhum dano desnecessário. E o próximo caminho é justamente o slide, onde você vai estar fazendo um deslize para a esquerda ou para a direita, que é o chamado dolly também, por algumas pessoas no cinema. E aqui você vai puxar justamente o joystick direito ou para a esquerda ou para a direita, e aí você vai ter aquele movimento suave do drone indo para a esquerda ou para a direita. O próximo movimento é justamente quando você está empurrando para frente o joystick direito, onde ele vai estar avançando ali com o drone para frente. É um movimento bem simples e a maioria dos takes que vocês vão ver hoje, eles são feitos justamente com esse movimento único e suave do drone seguindo de forma contínua para frente. Já o próximo é o movimento de subida, onde você vai estar justamente empurrando para frente seu joystick esquerdo e assim seu drone vai começar a subir. Como eu disse antes nesse vídeo, você pode também estar utilizando a rotação do gimbal para mudar todos esses takes e assim eles vão ter uma aparência completamente diferente, apesar de ser o mesmo movimento nas suas filmagens. O próximo take é justamente o mergulho, onde você vai colocar o drone para baixo e você vai direcionar o gimbal completamente aqui no ângulo de 90 graus para o chão. Assim você já vai ter aquele take bird's eye, como a gente já fala, e é muito bom você fazer isso quando você está perto de pousar seu drone, pois assim você aproveita o movimento, economiza a bateria e ainda cria mais um tipo de take para as suas filmagens que você estava fazendo naquele voo. E já o próximo é justamente a rotação, que é onde você vai estar empurrando para a direita ou para a esquerda o joystick esquerdo, e o seu drone vai começar a estar dando um giro aqui pelo céu. E agora nós vamos para os movimentos bidimensionais, ou seja, já são níveis intermediários. Aqui nós já estamos falando de takes com duas direções. Aqui você pode estar utilizando apenas um dos dois joysticks indo em duas direções, ou você pode estar utilizando os dois joysticks de forma simultânea para você estar capturando esse tipo de movimento. E o primeiro é justamente quando você puxa para os cantos superiores ou inferiores o joystick direito. Agora esse conjunto de movimentos empurra o drone para frente ao mesmo tempo que desliza ou para a esquerda ou para a direita. E você também pode fazer isso de forma contrária, onde o drone vai estar se movendo para trás e também deslizando para a esquerda ou para a direita. Já o próximo movimento é quando você empurra para cima ambos os joysticks ao mesmo tempo. Seu drone vai subir enquanto ele também avança sobre a paisagem, então ele vai estar fazendo um movimento ali na diagonal ascendente. O próximo movimento é semelhante ao último, mas você vai estar utilizando o joystick esquerdo. Então você vai estar empurrando para um dos 4 cantos, isso vai levantar e girar
ou descer e girar o seu drone, onde ele vai estar fazendo praticamente uma espiral ou descendo em uma espiral com o drone. Já o próximo movimento é quando no seu joystick esquerdo você vai empurrar para frente e no joystick direito você vai puxar para trás. E o que vai acontecer é que o seu drone ele vai subir enquanto ele se move para trás. Aí você tem um take de revelação muito bom para uma cena. Você vai estar aqui com o seu objeto e ó, você tem justamente a revelação. Então você pode começar muito perto de um assunto, de um carro, de uma pessoa e assim você revela a cena, como a gente já falou anteriormente. Já o próximo take é justamente uma subida com a rotação do gimbal para baixo. Então você vai estar subindo com o drone, utilizando o joystick esquerdo para frente, e você vai estar com o seu dedo no controle do gimbal, para que à medida que o seu drone esteja subindo, ele vá direcionando um pouco para baixo o seu gimbal, na direção do solo. Então ele vai fazer justamente esse movimento aqui assim, enquanto ele se afasta do seu objeto. E a outra maneira que você pode fazer é justamente o contrário. Você pode estar descendo com o seu drone e direcionando o seu gimbal de forma para cima, onde você vai fazer justamente o movimento contrário. E assim você também vai ter uma perspectiva bem diferente, apenas utilizando dois movimentos com o drone. Já o próximo movimento é a órbita. Esse é um take mais clássico, onde você tem aqui um sujeito em um único ponto na paisagem central e você está girando o drone ao redor desse ponto. Existem várias maneiras de fazer esse movimento. Você pode puxar para a direita no joystick esquerdo e para a esquerda no joystick direito, ou fazer o inverso, puxando para a esquerda no joystick esquerdo e para a direita no joystick direito. E você pode tomar esse movimento super lento e bem mais amplo, ou você pode se aproximar mais do seu sujeito e você está fazendo o movimento de forma mais rápida e dinâmica. Outra coisa que você também pode fazer é esse take com a milimetria mais fechada, utilizando um zoom de 3 vezes ou de 7 vezes, e você vai ter uma compressão na cena muito maior. E agora o próximo movimento é o seguinte: você pode puxar para baixo no joystick direito e girar seu gimbal para cima. E com isso você vai começar o take, por exemplo, olhando para baixo, e você já vai começar a recuar enquanto você começa a apontar o gimbal para frente. Assim você consegue revelar a cena ao longe. E agora, gente, nós chegamos aos movimentos mais avançados, que são justamente os movimentos tridimensionais. Aqui nós estamos falando que você vai estar combinando 3 ou mais movimentos para criar o seu shot. O primeiro é justamente um slide reverso com rotação. Então você vai puxar para a direita ou para a esquerda o seu joystick esquerdo e você vai puxar para um dos cantos com o joystick direito. Esse movimento vai te dar muito mais amplitude do que se você tivesse, por exemplo, apenas com uma direção no joystick direito. E para o próximo take, o que é que você pode fazer? Você pode estar se aproximando ou se afastando de um objeto enquanto você gira levemente com o seu joystick esquerdo e você também está fazendo um movimento com um gimbal para cima ou para baixo. E assim você vai estar fazendo um movimento tridimensional ali e dando muito mais dinamismo ao seu take. Seguindo agora, nós vamos pegar uma órbita e adicionar justamente a rotação com gimbal. Então basicamente aqui nós estamos falando do movimento com órbita em torno de um sujeito e você vai então mudar a sua perspectiva. Então, por exemplo, você pode ir para a esquerda com o joystick esquerdo, para a direita com o joystick direito, enquanto você também pode mudar o gimbal para cima ou para baixo. Assim você vai ter uma mudança na sua perspectiva. E agora, seguindo para o próximo movimento, nós vamos descer e girar enquanto também deslizamos. Esse é outro grande movimento de arco, mas estamos descendo enquanto estamos fazendo justamente esse movimento. Então você está girando, descendo com o drone e ao redor de um único ponto no horizonte. E agora, seguindo aqui, nós temos um movimento bem parecido, que é quando você está se movendo para cima e também está adicionando um movimento para frente. Então, nesse caso, o joystick esquerdo está apontando para o canto superior direito e o joystick direito está apontando para o canto superior esquerdo. Então você pode fazer esses mesmos tipos de take, enquanto também empurra para frente e puxa para trás. Agora vamos adicionar também a isso uma rotação com o gimbal, e esse é um exemplo também de um movimento tridimensional. Isso permite que você crie uma grande espiral ao redor de um sujeito, enquanto você também está mudando a perspectiva. Isso leva a um passo adiante. E agora, seguindo aqui,
O próximo é justamente você empurrar para frente enquanto você está descendo e você também está girando o gimbal para cima. Então você está descendo aqui, empurrando para frente e o gimbal está indo aqui para cima, ó. Você está fazendo justamente o movimento em direção a um único ponto ou a algum objeto, enquanto você está girando o gimbal para cima, que vai estar mudando o horizonte e também vai estar mudando o seu take. E o último aqui da lista de movimentos mais difíceis é justamente o movimento em órbita, onde você está fazendo justamente um push, onde você vai estar empurrando para cima e um dos cantos isso vai criar esse grande movimento de espiral estilo de hélice. E aí você vai estar podendo fazer esse movimento também se movimentando para trás. Então é a mesma coisa, porém invertendo o joystick direito. Muitos desses movimentos nessa última sessão são muito mais difíceis de executar, mas com um pouco de prática você será capaz de combinar esses movimentos e criar takes de drone realmente incríveis, cinemáticos e imersivos. Quando combinamos os 5 fatores que mudam totalmente o seu take com todos os movimentos mostrados aqui do iniciante ao avançado, nós temos centenas de takes diferentes que você pode estar utilizando em seus projetos para contar a sua história da melhor forma. Como eu disse antes, a chave é você pensar no seu objeto e qual movimento você vai estar utilizando para contar melhor a sua história. Trabalho com audiovisual há mais de 6 anos e sempre venho postando aulas, tutoriais, dicas e reviews de equipamentos para que você possa sempre evoluir nesse meio. E se esse conteúdo agregou na sua jornada, se inscreva no canal para mais vídeos semanais de audiovisual. E agora eu recomendo que você assista a esse vídeo aqui, onde eu estou mostrando para vocês um tutorial completo de como criar hyperlapses com transição de dia para noite. Um grande abraço, tudo melhor sempre e até mais!